Hoje chegou o último trailer de Eternos e ele foi de explodir cabeça, foi o melhor trailer que eu já vi na minha vida, eu amei e já tô louco pra assistir o filme. Mas antes da gente assistir, nós temos que saber quem são os personagens e qual a origem deles. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quem são os Eternos e qual é a história deles nos quadrinhos, pra você saber tudo antes de chegar na sala de cinema. Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos. Se você ama alguma coisa, você deve protegê-la. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale do Ale Nerd, seu canal sobre Marvel e DC. E nesse vídeo eu vou te apresentar os Eternos. Vou contar a história desse grupo de seres super poderosos, meio que os Supermans da Marvel, só que com os extras. Vou contar tudo sobre eles, vou contar a origem, a história, como eles ganham os poderes, como eles foram criados, porque sim, eles foram criados por alguém. E vou dizer também como os Eternos se conectam com os X-Men, porque a história dos X-Men tá ligada com os Eternos, mesmo que não pareça, e essa pode ser a explicação para introduzir os X-Men no futuro do MCU. Bom, galera, a verdade é que os Eternos são uma grande aposta no MCU, né? Ninguém conhece esses personagens. São personagens bem desconhecidos, porque apesar de serem muito importantes, eles basicamente são a pedra fundamental do universo cinematográfico da Marvel, ou da Terra principal nos quadrinhos, que é a 616, apesar disso, eles são muito desconhecidos, mesmo sendo fundamentais. Então não é novidade que ninguém sabe quem eles são. Eu mesmo não conhecia os Eternos até que foi apresentado lá na D23. Disseram que ia ter um filme dos Eternos, então eu pesquisei, comecei a ver uns vídeos. Na época eu nem tinha um canal, agora que eu tenho um canal, eu dei uma pesquisada bem grande, então tô sabendo bastante coisa sobre os Eternos. E até o final desse vídeo eu vou fazer você saber bastante também, para quando chegar na sala de cinemas, não ficar perdido, você saber tudo o que tá acontecendo. E aqui, galera, vamos começar do início. Antes da história dos Eternos em si, vamos falar sobre o criador deles, que é o Jack Kirby. Jack Kirby, que é uma lenda dos quadrinhos. O cara cria muita coisa boa, fez muita coisa importante na Marvel, ao lado do Stan Lee, sozinho também. O cara é uma lenda. E tudo que ele toca fica bom. E os Eternos não é exceção. Só que antes dos Eternos, o Jack Kirby criou outro grupo, na verdade ele criou toda outra mitologia e não foi na Marvel, foi na DC. Sim, o Jack Kirby, que fez um monte de heróis pra Marvel, também fez heróis pra DC. E você conhece um deles que é muito famoso, inclusive apareceu no Snyder Cut, que eu vou te dizer qual é em breve. Acontece que em 1970, o Jack Kirby trabalhava na Marvel e saiu de lá para ir trabalhar na DC, porque ele tinha recebido uma proposta de carta branca, que seria a liberdade para fazer o que ele quisesse. Ele chegaria na DC, criaria o que quisesse, faria o que quisesse com essa obra. Então, era uma proposta irrecusável. O Jack Kirby aceitou, foi para DC e lá ele trabalhou em uma mitologia cósmica grande, parecida com os Eternos. Na verdade, foi o antecessor dos Eternos, né? No caso, ele criou a saga do Quarto Mundo, onde ele apresentou a raça dos Novos Deuses, que era dividida em duas facções. A facção de Nova Gênesis, que era o lado bom dessa raça, né? Eram aqueles que realmente eram bonzinhos, são os mocinhos da história. E os malignos, os vilões da história, que eram aqueles que eram de Apokolips. Sim, galera, Apokolips, que lembra Darkseid. E eles eram liderados pelo Darkseid. E você não entendeu errado, o Jack Kirby, mesmo criador do Homem-Aranha, dos Eternos, também criou o Darkseid, que esteve no Snyder Cut. Galera, quando eu descobri que ele criou o Darkseid, eu fiquei chocado. Tipo, o Darkseid, ele é um personagem gigante que até hoje faz muito sucesso, então o cara ele tem uma mão de ouro. O cara tem uma mão de ouro, não foi diferente com essa saga que ele criou do Quarto Mundo e nem diferente com os Eternos. Continuando na saga do Quarto Mundo, o plano original do Jack Kirby não era continuar a história e deixá-la em aberto para ser utilizado por anos e anos. Na verdade, o que ele queria fazer era uma série com início, meio e fim. Então ele fez assim, mas teve um problema. E esse problema se chama Scott Free, que é um desses personagens chamado de Senhor Milagre, que acabou ganhando uma revista própria, de tão popular que se tornou. Então a DC decidiu fazer o quê? Pegar esse universo, pegar essa saga do Quarto Mundo e fazer ela, deixar ela em aberto. Deixar ela lá em aberto para eles continuarem reutilizando. E aí, assim, com isso, o Jack Kirby saiu da DC. E isso aconteceu em 1975, no final do seu contrato. E ele saiu de lá ainda com um monte de ideias na cabeça. O cara é lendário mesmo, ele tava com um monte de ideia na cabeça que ele acabou utilizando quando retornou para Marvel. Ele saiu da Marvel, foi para DC, voltou para Marvel com um monte de ideia na cabeça que ele não conseguiu utilizar na saga do Quarto Mundo e ele usou para criar os Eternos, que são os personagens que a gente vai ver agora em novembro.
Então, os Eternos meio que é a versão aprimorada dessa saga do Quarto Mundo, dessa raça de novos deuses. Os Eternos e Novos Deuses são meio que equivalentes de editoras diferentes. E antes de continuar o vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal, aqui eu vou falar bastante de Eternos daqui pra frente. Shang-Chi também, que chega em setembro agora, depois vem Eternos, Hawkeye. Tô acompanhando a Marvel, DC, tem saindo o What If agora, fazendo um vídeo sobre tudo, trazendo teorias, novidades, vazamentos, tudo pra gente ficar informado e continuar se divertindo, né? Porque a Marvel dá o que falar ultimamente. Tudo que sai sobre filmes de super-heróis é da Marvel e eu trago isso pro canal. Então se você não quiser perder esses vídeos, se inscreve aqui, beleza? Bora continuar o vídeo então. Bom, galera, se você acha que foi ruim o Jack Kirby sair da DC pra voltar pra Marvel, você tá muito enganado. Porque com as ideias que ele tinha, ele recebeu uma carta branca na Marvel também, ele recebeu outra vez a oportunidade de fazer o que ele quisesse, criar o que quisesse, e ele fez isso, ele fez os Eternos. Então ele criou os Eternos com o primeiro volume durando 19 edições até 1978. O cara mandou muito bem, e os Eternos são a base do que a gente conhece no universo do MCU. Eles são explicações para os poderes dos super-heróis também, e você vai entender se ficar até o final do vídeo, porque eu vou explicar tudo certinho. O engraçado, galera, é que quando o Jack Kirby voltou para a Marvel fez a mesma coisa que a DC fez, quis deixar o universo dos Eternos em aberto, eles não quiseram fechar, concluir, e acabou que o Jack Kirby saiu de vez da Marvel, né? Mas o plano dele era fazer a mesma coisa, ele criou toda essa mitologia cósmica de grandes deuses outra vez, os deuses astronautas, inclusive é inspirado nessa teoria de que na verdade os deuses que a gente conhece são astronautas que vieram de outros planetas. Dá uma pesquisada, essa teoria é muito boa, mas não tem nada a ver aqui com o negócio, né? Só essa base mesmo. Então não vou falar a teoria, mas é muito boa, eu aconselho que vocês pesquisem. Só que, galera, ao invés de ser apenas os alienígenas que criaram a humanidade, o Jack Kirby levou para um outro nível, criando os Celestiais, que são esses alienígenas de certa forma, mas são uma raça muito mais elevada, muito mais superior, quase como se fossem realmente deuses. Acima de tudo, esquece Thor, mitologia grega, tudo que você viu dentro da Marvel, que nos quadrinhos tem, né? Tem a mitologia grega dentro da Marvel, por exemplo, tem o herói Hércules, tem o Thor, apesar de que no MCU só foi explorado em mitologia nórdica, mas daqui pra frente a grega também vai ser. E os Celestiais é acima de tudo isso, até mesmo dos Eternos. E galera, os Celestiais são uma raça que explora o universo, cultivando a vida por ele, e aí eles vieram pra Terra há mais de 1 milhão de anos atrás, onde o que tinha eram antepassados distantes dos humanos. E eles fizeram experimentos com esses antepassados, criando 3 raças. Eles criaram os humanos, que é a raça que a gente vê sem poderes nem nada, humanos, normal. Depois ele criou os deviantes, que é uma raça deformada de monstros, tem aparência ruim, e são basicamente o lado ruim, né? Eles criaram o bom, o neutro e o ruim. O neutro são os humanos, o ruim são os deviantes, e o bom são os Eternos. Os Celestiais criaram mais de 100 Eternos, no filme a gente só vai ver uns 10, mas existe mais de 100. E os Eternos são uma criação direta dos Celestiais, são humanos aperfeiçoados com superpoderes e imortalidade, e o papel principal deles é combater os deviantes que tentam destruir a humanidade e controlar o mundo. E os Eternos, diferentes de tudo que a gente vê como super-heróis, os super-heróis normais, os mutantes, inumanos, eles não têm um único poder. Cada Eterno ele tem uma base, uma gama de poderes que é normal para todos eles. Como, por exemplo, manipular a matéria, voar, super força, atirar raios cósmicos das mãos, dos olhos. Os Eternos podem fazer tudo isso, coisa que a gente viu acontecer no trailer também. Então todos os Eternos que você vai ver no filme são basicamente um Superman da Marvel. Não é à toa que eles são criaturas tão poderosas que são impedidos de interferir na história humana, a menos que seja contra deviantes, como explicado no trailer. Bom, galera, acontece que após essa primeira vez que os Celestiais vieram para a Terra e criaram os deviantes, Eternos, humanos, acontece que após isso houve uma grande guerra entre Eternos e Deviantes, porque os Deviantes escravizaram a humanidade. A humanidade basicamente não passava de bebês frágeis para eles. Então os Eternos lutaram contra os Deviantes. E aí, depois da segunda vez que os Celestiais voltaram para a Terra, os Eternos passaram a agir como guias da humanidade. Eles agiram, de certa forma, eles influenciaram na história da humanidade, desde o Egito Antigo, desde muito antigamente. Ensinaram a humanidade a manipular o fogo, a criar equipamentos e conduziu a humanidade para a evolução como a gente conhece hoje. E até hoje, nos dias atuais, eles continuam infiltrados e disfarçados no meio dos humanos. É o que acontece no MCU também. Desde toda a história do MCU, os Eternos estão lá, porque eles são imortais e estão disfarçados como humanos. Mas acontece também que tem uma história onde os Eternos não lembram quem eles são. Então eles estão disfarçados como humanos,
mas eles foram enganados e as memórias deles foram roubadas, então eles não lembram quem eles são, e aí ao longo dessa HQ eles vão lembrando aos pouquinhos e vão se reunindo. Eles nem sabem que são imortais, acham que são pessoas normais. Mas não vai ser assim no MCU, pelo jeito eles sabem exatamente quem são. E, inclusive, galera, os deuses que a gente conhece na mitologia humana, dentro do MCU, vieram dos Eternos, porque os Eternos eram vistos como deuses. E boa parte deles tem um nome parecido com os deuses gregos, né? Tem o Festus, por exemplo, que é confundido com Hefestos em grego. Tem a Circe, que também é a feiticeira Circe, que é da mitologia grega. Então os Eternos deram origem a todas as mitologias humanas dentro da Marvel, das HQs da Marvel. Então basicamente essa é a história e origem dos Eternos, e antes de ir embora, não vai ainda, porque eu vou te dizer exatamente como eles podem influenciar o futuro do MCU com os mutantes. Acontece que essa manipulação que os Celestiais fizeram nos antepassados dos humanos e criaram os humanos que a gente conhece, manipulou o código genético deles e fez nascer o Gene X e algumas outras coisas. O Gene X é o que dá origem aos mutantes, então a explicação que a Marvel conseguiu usar para tantos heróis ganhando poderes, mutantes, foi os Eternos. O que acontece? Na maioria das histórias lá dos anos 60, a era de ouro da Marvel, os poderes vinham por causa da radiação gama, dos experimentos da bomba gama. Então essa radiação era o que ativava esses genes, tanto em pessoas normais como em mutantes. Então o Bruce Banner, por exemplo, se transformar no Hulk era porque ele já tinha esse gene de poder por causa dos Celestiais. E aí a radiação ativou alguns heróis, o Homem-Aranha com a aranha radioativa também. Os mutantes são os que mais acabaram ganhando com o surgimento dos Eternos, né? Porque ganharam uma explicação muito boa para os poderes dele. Tanto que os mutantes só começaram a surgir depois dos experimentos com as bombas lá na Segunda Guerra Mundial. E essa é a forma como eles podem aparecer no MCU também. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar começar. Como mostrou no trailer, vai acontecer alguma explosão de energia, vai acontecer alguma coisa, provavelmente os deviantes vão voltar por causa do blip. Quando o blip, as pessoas retornaram do blip, houve uma grande onda de energia, segundo os próprios Eternos no trailer, e é provavelmente isso que vai ativar o Gene X, que já está dentro dos seres humanos, e vai começar a surgir mutantes, pipocar mutante no mundo todo. Isso vai ser muito legal. Eu gostaria de um filme dos X-Men que explorasse desde o início, com os primeiros mutantes aparecendo, experimentando os poderes, descobrindo, e aí começando todo esse caos. Seria muito doido. Bom, agora você sabe tudo sobre os Eternos, sabe como eles foram criados, qual a origem deles, o que eles têm a ver com os X-Men, como os poderes dos outros heróis surgiram graças aos Eternos, mas faltou uma coisa, faltou você saber quem são os personagens dos filmes. E isso eu vou te explicar em outro vídeo que eu vou trazer amanhã, vou trazer mais um vídeo explicando quem são os personagens, quais os poderes deles, quais vão aparecer no filme, e talvez eu ainda fale algum ou outro que não vai estar no filme. Então se você quiser ver esse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube te mandar esse vídeo e te avisar quando chegar, que vou estar sempre falando sobre Eternos daqui pra frente. E também deixa o like se você gostou, se esse vídeo te ajudou, deixa o like que só isso já vai me ajudar bastante, vai fazer o YouTube entender que esse vídeo é bom, vai mandar para mais pessoas e você vai estar me ajudando bastante. Agora comenta aqui se você acha que Os Eternos vai ser um filme bom, se realmente vai ser um filme que vai merecer ir ao cinema, se você tá ansioso ou não, que eu quero saber. Nas telas finais eu vou deixar mais vídeos para vocês conhecerem melhor o canal e a gente se vê no próximo vídeo.